Bem, Dutra, recentemente saiu uma notícia aqui, no dia 3 de fevereiro, no caso de 2021, sobre uma notícia no tanto quanto curiosa e interessante, dizendo da seguinte questão, abre aspas, primeiro satélite 100% brasileiro será lançado no fim do mês. E, cara, é uma coisa que você tendo de informação sobre isso, você pode até se sentir orgulhoso, porque saber que é o primeiro satélite 100% brasileiro nos mostra que o Brasil realmente continua evoluindo na área da tecnologia, que a gente não está parado em um só ponto, de que mostra que a gente tem pessoas capacitadas para esse tipo de coisa. E tendo agora nosso primeiro satélite, que aqui a gente vai explicar o motivo, para quê e por quê, e várias outras questões, é uma coisa muito bacana. É uma coisa que mostra que a gente tem objetivos com o nosso país e com coisas que a gente vê países de primeiro mundo fazendo e que a gente fica para trás. Mas, enfim, indo direto ao ponto, indo direto ao que se trata desse satélite. Abre aspas para um trecho aqui bem interessante, no qual a gente está pegando de fonte da matéria que pode ser encontrada na descrição. Abre aspas. O primeiro satélite de observação da Terra, totalmente projetado, testado e operado pelo Brasil, está prestes a ser enviado ao espaço. Intitulado de Amazônia 1, o satélite vai ser lançado na missão PSLV C-51 da Agência Espacial Indiana, Indian Space Research Organization, ou ISRO, ISRO, e está programado para entrar em órbita no dia 28 de fevereiro, no caso no final deste mês, às 10h24 no horário local, ou 1h54 no horário de Brasília. Ou seja, só pelo nome do satélite, a gente já pode ver que ele se trata especificamente sobre alguma missão sobre a Amazônia. E tendo de notícias recentes e acontecimentos recentes que a gente pode pegar de fatos que aconteceu aqui no Brasil, tem toda aquela questão de, por exemplo, queimas, desmatamentos e várias outras questões envolvendo a Amazônia. Dutra, como que você se sente em relação a saber sobre a gente ter, nós brasileiros, termos exatamente o primeiro satélite operado por nós, desenvolvido por nós e testados por nós? Ah, cara, como você disse, é algo incrível a gente pensar, porque como o Brasil, desde 1954, se não me engano, para frente, agora eu não lembro necessariamente que logo 1946, por mais ou menos aí, agora que eu lembrei, depois da Segunda Guerra Mundial, que começou a Guerra Fria, o homem queria chegar na Lua, e o Brasil estava envolvido? Não, porque não necessariamente estava envolvido, né, diretamente, mas ele tentava fazer suas coisas. Porém, receber essa notícia de falando que o Brasil ele alcançou o objetivo de lançar um satélite 100% nacional é algo incrível, porque a gente percebe realmente que mesmo em situações tão difíceis como que a gente está passando aqui na pandemia do coronavírus, é incrível, do Covid-19 no caso, é algo incrível porque mesmo que tenha parado alguns setores, ele continuou mantendo o desenvolvimento de satélites, da parte da aeronáutica, que continua sendo avançado. E isso é algo incrível porque é algo nacional e não deixa de ser. E como já diz o próprio nome, praticamente já dá para deduzir que vai ser envolvendo a Amazônia e, como você já disse, com os recentes casos ocorridos de incêndio, de desmatamento, pode-se dizer que provavelmente deve ser referente a essa área. E, cara, tendo em vista tudo isso que você citou, é uma coisa que pode valer muito a pena. E mostrar que não só na área de observar a Amazônia em si, dessa missão amazônica, a gente pode utilizar para vários outros meios, para vários outros tipos de setores, de áreas,
em que a gente pode se interligar e participar também, digamos assim. Porque é o primeiro, cara. É o primeiro. Porque, como citado aqui na matéria, o Amazônia 1 será o terceiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto e deverá atuar em conjunto com o CBRS-4 e ao CBRES-4A, desenvolvido em parceria com a China. Ou seja, a gente já tem outros certos tipos de missões, projetos em que a gente tem, mas só que com parceria. Como citado aqui, por exemplo, de satélites, a gente já tem outros tipos de satélites, entre aspas, mas que não são necessariamente nossos. São feitos em parceria conosco ou vice-versa. Nós feitos em parceria, neste caso aqui, com a China. Então o Amazônia 1, será o primeiro totalmente operado por nós, desenvolvido por nós e testado por nós. E isso é uma coisa que, como citado, pode trazer uma visão a mais no caso, para outros setores, para outras coisas. Que às vezes, cara, você pode até pensar nisso, porque tem muito brasileiro que não acredita na nossa vocação, digamos assim, no nosso desenvolvimento, na nossa possibilidade. Porque pensam que o Brasil não vai conseguir evoluir. Não, cara, é o contrário. Essa notícia aqui, essa matéria mostra totalmente que é o contrário. Que a gente consegue continuar evoluindo na área da tecnologia, continuar tendo novos projetos e grandes coisas, grandes feitos, para que a gente possa se orgulhar, cara. E tem um trechinho aqui explicando necessariamente o que o Amazônia 1 vai fazer, que, como já citado pelo próprio nome do satélite, pode ter uma definição e já um preconceito de como, do que seria a missão desse satélite, mas digamos aqui dessa matéria, desse trecho em específico. Abre aspas. Quando entrar em órbita na Terra, o satélite brasileiro, que faz parte da missão amazônica, coletará dados de observação e monitoramento do desmatamento no Brasil, especialmente da região amazônica, claro. A missão também fiscalizará a agricultura em territórios nacionais com alta taxa de revisita e vai trabalhar em conjunto com os programas ambientais existentes no caso. E isso é uma coisa que pode funcionar muito bem, cara. Pode funcionar muito, mas muito bem. Já imagina só, o satélite lá, pegando todos esses dados, que a gente ainda vai dar uma breve explicada aqui sobre esses dados, de como que vai funcionar, pra cá, cara, e a gente poder analisar e poder fazer alguma coisa contra isso. Porque basicamente, quase todos os dias, quase todas as semanas, a gente tá tendo uma notícia sobre a Amazônia, cara. É inevitável. É basicamente certo que a gente vai ter sempre alguma coisa falando sobre a Amazônia. Porque ele é uma grande coisa do Brasil. E isso todo mundo sabe. E isso todo mundo tem absoluta certeza. E no mais, seria isso basicamente sobre essa questão do satélite em si. Mas uma coisa muito bacana aqui, que ele fala sobre o satélite, sobre como que o satélite funciona, é uma coisa que é no mínimo curiosa. Que tem até a imagem dele aqui de como ele é montado, digamos assim. É bastante interessante. Porque o que ele diz aqui é o seguinte, abre aspas. O satélite Amazônia 1 é um satélite de órbita Sol síncrona polar que vai gerar imagens do planeta a cada 5 dias. Olha só que curioso. A cada 5 dias ele vai estar gerando uma imagem para pegar de análise da questão da Amazônia e enviar pra gente. Não sei quanto tempo duraria de lá pra cá. Aqui eles não falam, também eles não citam um período. Mas seguindo, ele dispõe de um imagiador óptico de visada larga, capaz de observar uma faixa de cerca de 850 quilômetros, cara, com 64 metros de resolução. Dutra, tu tá ligado do quão grande é isso, cara? Ah, cara, eu sinceramente eu não sei dizer o quão grande é isso, porque eu não tenho noção. Sim, a gente pode pensar, a gente pode imaginar
mas não podemos meio que saber dizer, porque realmente é escala que nós não estamos acostumados a trabalhar. É igual a gente pedir para uma pessoa que sabe fazer desenho, desenhar um país, né, fazer a cartografia desse país, mas aí você pergunta qual que é a escala que ele usou. O cara não vai saber, porque ele só fica desenhando, mas se pedir para um cartógrafo desenhar, é uma coisa diferente, porque ele vai saber em que escala que ele fez, em a proporção, quantos quilômetros ele gastou, porque ele vai saber fazer essa divisão. Então, você pegar um especialista e pegar uma pessoa que sabe só desenhar, é uma coisa diferente. Então, imagina você, a gente, que não estuda a matéria em si, que não entendemos, mas a gente só tem uma noção, mas não temos assim como dizer a compreensão num ponto da verdade. Então fica difícil. É algo incrível nesse fator. E além disso, cara, vocês falando especificamente disso, tem toda a certeza. Porque se continuar aqui falando sobre a matéria, olha só o que eles continuam dizendo, cara. Abre aspas. Além disso, o satélite brasileiro é formado por 2 módulos independentes, um módulo de serviço multiplataforma, no caso, plataforma multimissão, ou PMM, e um módulo de carga útil que abriga os equipamentos responsáveis pelas gravações e transmissões de imagem. Cara, eu não sei o que é isso. Tu sabe o que é isso aqui, Dutra? Eu não tenho nem noção do que seja isso, cara. Eu não tenho a mínima noção. Mas, assim, a gente pode deduzir que seria um transmissor de imagem. Vamos levar ao pé da letra de que seja simplesmente uma coisa para enviar uma imagem pra gente. Basicamente isso que que dá para interpretar disso. Mas, no mais, é uma coisa que como você citou já também, é uma coisa que a gente pode se sentir orgulhoso. É uma coisa que realmente vai dar certo, vai trazer uma representatividade maior aqui pro Brasil. E só para finalizar sobre o assunto, é a vida útil do satélite. Que aqui a matéria deixa um trecho bem pequenininho, que é até interessante saber sobre isso, que a vida útil do Amazônia 1 é de 4 anos. Ou seja, ele fica em órbita até meados de 2025. Eu acho que é um tempo razoavelmente médio, talvez. Não é tão grande nem tão pequeno para um primeiro satélite, ainda mais que não vai ser algo tão de grande escala, é só simplesmente sobre a Amazônia e pegar dados, possíveis informações sobre a Amazônia, sobre a Amazônia em si. Então é relativamente interessante, cara, sobre isso, mas não tem muito mais o que possivelmente ser dito, mas simplesmente sobre algo que vai dar certo, vai ajudar a preservar a nossa Amazônia. Por mim, no mais, seria isso, Dutra, caso você queira dar alguma coisa a mais, uma informação, opinião a mais. Por mim, é isso. A gente vai ficando por aqui. Por mim é isso mesmo, cara. Esse satélite ficar 4 anos, mesmo que seja só esses 4 anos, é uma grande evolução. É como dizem, né? É um pequeno passo para a ciência, mas um grande passo para a humanidade. No caso, para o Brasil. Eu encerro com essa frase. Agradeço por todos vocês que estão aqui. Se inscreve, não esquece de dar o like e compartilha.